Desde o princípio dos tempos, Deus caminhou com os homens. Mas apenas um caminhou tão perto de Deus, que simplesmente desapareceu. Não houve morte. Não houve sepultura. Não houve despedida. Um dia, ele estava aqui. No outro, não estava mais. Seu nome era Enoque. O mundo que Enoque habitava era diferente de tudo que conhecemos hoje. A terra ainda respirava o ar do Éden. Os homens viviam por séculos, alguns por quase 1000 anos. Gigantes pisavam o chão. Anjos desciam e se misturavam com os filhos dos homens. O mal crescia como erva daninha, sufocando a luz. Imagine um tempo em que Adão ainda estava vivo, em que os avós de Enoque podiam sentar ao lado do primeiro homem criado por Deus e ouvi-lo contar como era o jardim do Éden. Como era ouvir a voz de Deus caminhando entre as árvores. Como era o mundo antes da queda. Esse era o mundo de Enoque. A linhagem de Sete, filho de Adão, era diferente da linhagem de Caim. Enquanto os descendentes de Caim construíam cidades, forjavam metais e compunham músicas para celebrar a violência, os filhos de Sete buscavam algo maior. Eles chamavam pelo nome do Senhor. Eles preservavam a memória do Éden. Eles sabiam que havia um Criador, e que um dia, tudo seria cobrado. Foi nessa linhagem que Enoque nasceu. Filho de Jared, bisneto de Sete, tataraneto de Adão. Ele chegou ao mundo no momento em que a humanidade começava a se dividir em dois caminhos muito claros: o caminho do mundo e o caminho de Deus. E Enoque, desde jovem, sabia qual caminho escolheria. Mas não pense que foi fácil. Enoque não vivia numa bolha. Ele vivia no mesmo mundo contaminado que todos os outros. Via as mesmas tentações. Sentia os mesmos desejos. Conviveu com pessoas que zombavam de quem falava em Deus. Viveu numa época em que seres sobrenaturais caminhavam entre os homens e corrompiam tudo ao seu redor. Os textos antigos falam sobre os vigilantes, anjos que abandonaram seu posto no céu e desceram à terra, atraídos pelas filhas dos homens. Eles ensinaram aos humanos coisas que não deveriam ser ensinadas: segredos de guerra, feitiçaria, a arte de seduzir e destruir. Seus filhos eram os Nefilins, gigantes de carne e espírito corrompido, que aterrorizavam a terra e derramavam sangue sem culpa. Enoque viu tudo isso, conviveu com esse mundo, e escolheu não se contaminar por ele. A Bíblia diz que Enoque teve um filho aos 65 anos de idade. O filho se chamava Matusalém, que significa, quando ele morrer, virá o julgamento. Esse nome não foi escolhido por acaso. Deus já havia revelado a Enoque o que estava por vir: o dilúvio, o julgamento, a purificação da terra. E Enoque carregava esse peso sobre os ombros. Foi a partir do nascimento de Matusalém que algo mudou profundamente em Enoque. A responsabilidade de ser pai. A revelação do que estava por vir. A consciência de que o tempo era curto e o mundo estava se afastando cada vez mais de Deus. Tudo isso acendeu em Enoque uma chama que nunca mais se apagou. A Bíblia usa uma expressão simples, mas que carrega um peso imenso. Ela diz: "E Enoque andou com Deus." Essa frase aparece 2 vezes no mesmo versículo de Gênesis capítulo 5, como se o escritor quisesse garantir que ninguém passasse por ela sem notar. E Enoque andou com Deus, 300 anos depois de gerar Matusalém. E andou com Deus. Andar com Deus. O que isso significa? Não significa ser perfeito. Não significa nunca errar. Significa direção. Significa companhia. Significa que quando você sai de casa de manhã, não vai sozinho. Significa que quando você toma uma decisão, consulta alguém maior do que você. Significa que sua vida tem uma orientação, um norte, uma presença constante que molda tudo que você faz e tudo que você é. Enoque andou com Deus por 300 anos. 300 anos de conversas. 300 anos de revelações. 300 anos de ver o mundo através dos olhos do Criador. 300 anos de entender o que os outros não entendiam, de ver o que os outros não viam, de sentir o peso do que estava por vir enquanto os outros dormiam tranquilamente em sua ignorância. Não é difícil imaginar como Enoque era visto pelos seus contemporâneos. Provavelmente era considerado estranho, diferente,
aquele que não entrava nas festas dos descendentes de Caim, aquele que não participava das práticas que os vigilantes haviam ensinado, aquele que ficava em silêncio quando todos falavam, e que falava quando todos preferiam ficar calados. Porque Enoque profetizava. O livro de Judas, no Novo Testamento, preservou uma de suas profecias. São palavras que foram transmitidas de geração em geração, atravessaram séculos e chegaram até nós. Enoque disse: Eis que o Senhor vem com suas santas miríades, para executar julgamento sobre todos, e para condenar todos os ímpios por todas as obras ímpias que praticaram impiamente, e por todas as palavras duras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Enoque falava sobre um dia que ainda não havia chegado. Falava sobre o retorno de Deus em julgamento. Falava sobre o fim de todas as coisas. E as pessoas ao seu redor provavelmente riam. Provavelmente ignoravam. Provavelmente continuavam vivendo como se a eternidade não existisse. Mas Enoque não parava. Porque quando você anda com Deus, você não consegue ficar calado sobre Deus. Existe um texto antigo, chamado Livro de Enoque, que não faz parte da Bíblia protestante, mas é citado no Novo Testamento e era amplamente conhecido pelos judeus e pelos primeiros cristãos. Esse texto descreve visões que Enoque teria recebido, visagens do céu, do trono de Deus, dos anjos que falharam, do destino dos nefilins, do julgamento que estava por vir. Seja como for que essas revelações vieram, uma coisa é certa: Enoque sabia coisas que outros não sabiam. Enoque via coisas que outros não viam. E isso tornava tanto um profeta quanto um alvo. Porque quando você fala a verdade num mundo que não quer ouvi-la, você se torna incômodo, perigoso, indesejável. Os descendentes de Caim provavelmente odiavam Enoque. Os adoradores dos anjos caídos certamente o temiam. Aqueles que se beneficiavam da corrupção e da violência não queriam um homem que profetizava julgamento caminhando entre eles e perturbando suas consciências. Mas Enoque continuava andando com Deus. 365 anos. Esse é o número de anos que Enoque viveu. Um número curiosamente pequeno para os padrões daquela época. Seu próprio filho, Matusalém, viveu 969 anos, o homem mais velho registrado na Bíblia. Seu pai, Jared, viveu 962 anos. Mas Enoque, 365. O mesmo número de dias de um ano solar. Como se Deus tivesse colocado no tempo de vida de Enoque uma mensagem escondida. Como se cada dia de um ano representasse um ano de vida daquele homem. Como se o próprio tempo fosse uma mensagem de que Enoque pertencia a uma dimensão diferente da maioria. E então veio aquele dia. A Bíblia não descreve o momento com detalhes dramáticos. Não há relâmpagos. Não há batalha. Não há discurso final. Há apenas uma frase, simples e devastadora. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Não apareceu mais. Pense no impacto que isso causou. Matusalém acordou um dia e o pai não estava. Os filhos de Enoque procuraram. Os vizinhos procuraram. Foram até os lugares onde ele costumava e chamaram seu nome. Esperaram, mas Enoque não voltou, porque Enoque não havia morrido. O apóstolo Paulo, séculos depois, explicou o que havia acontecido. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no famoso Salão da Fé, Paulo diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o tinha trasladado. Pois antes da sua translação tinha o testemunho de que agradara a Deus. Trasladado, levado, transferido de um estado para outro. Enoque agradou a Deus de tal forma, andou tão próximo, viveu tão dentro da presença divina, que a linha entre o céu e a terra ficou tênue demais. E Deus simplesmente levou o amigo para casa. Não foi uma morte. Foi uma passagem. Não foi um fim. Foi uma promoção. E os que ficaram olharam para o céu, olharam para o vazio deixado por Enoque, e tiveram que decidir o que fazer com aquela história. Alguns talvez tenham achado uma explicação natural. Talvez tenha caído num rio. Talvez tenha sido atacado por uma fera. Talvez tenha fugido para algum lugar distante.
Porque é mais fácil encontrar uma explicação racional do que aceitar que Deus agiu de uma forma que está além da nossa compreensão. Mas outros, os que conheciam Enoque, os que o viram viver, os que ouviram suas profecias e viram sua vida, souberam exatamente o que havia acontecido. Enoque havia andado com Deus, e Deus não havia conseguido deixá-lo para trás. Há algo profundamente poético nisso. Há algo que faz o coração acelerar quando você para pensar. Enoque foi o primeiro arrebatamento da história. Antes do dilúvio, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de qualquer profeta ou apóstolo. Enoque foi o primeiro homem a atravessar a morte sem morrer. E ele não era especial por causa de sua família. Não era especial por causa de sua riqueza. Não era especial por causa de seus dons naturais. Era especial porque andava com Deus. Agora pense comigo. Se você pudesse perguntar a Enoque o segredo da sua vida, o que acha que ele responderia? Qual seria o conselho do homem que agradou a Deus de tal forma que o próprio Deus não quis deixá-lo morrer? Provavelmente algo simples. Provavelmente algo que não cabe em fórmulas ou técnicas ou programas de 5 passos. Ande com Deus. Todos os dias. Em cada decisão. Em cada manhã que começa e em cada noite que cai. No trabalho e em casa. Na alegria e na dor. Quando você está sendo observado e quando pensa que não está. Quando é fácil e quando é difícil. Quando faz sentido e quando parece que Deus está em silêncio. Ande com Deus. Porque a proximidade com Deus transforma. Não de uma hora para outra. Não com um evento espetacular. Mas dia após dia, passo após passo, conversa após conversa. A presença de Deus vai moldando quem você é. Vai afinando seus ouvidos para ouvir o que Ele diz. Vai abrindo seus olhos para ver o que Ele vê. Vai enchendo seu coração com o que enche o coração dele. E isso muda tudo. Enoque viveu numa época terrível. Numa época de corrupção, violência e rebelião contra Deus. Numa época em que seres sobrenaturais corrompiam a humanidade e gigantes aterrorizavam a terra. Numa época em que o dilúvio se aproximava sem que quase ninguém percebesse. E mesmo assim, Enoque andou com Deus. O que isso significa para você? Significa que não existe época ruim demais para andar com Deus. Não existe circunstância difícil demais. Não existe pressão social grande demais. Não existe tentação forte demais. Porque se Enoque conseguiu, numa época muito mais sombria do que a nossa, você também pode. A questão não é o mundo ao seu redor. A questão é a direção dos seus passos. Existe ainda uma última camada dessa história que precisa ser considerada. Enoque não sumiu do mundo porque fugiu do mundo. Ele não abandonou sua família. Ele teve filhos, teve responsabilidades, teve uma vida concreta, real, com desafios e obrigações. Andar com Deus não significa se isolar do mundo. Significa carregar Deus dentro de você enquanto você vive no mundo. Significa que sua presença no mundo é diferente porque você não caminha sozinho. Enoque foi pai, foi esposo, foi profeta, foi cidadão de sua época. E em tudo isso, andou com Deus. E no final, quando o tempo de Enoque na terra chegou ao fim, não foi a morte que o levou. Foi Deus. Porque há uma diferença entre alguém que morre porque o tempo acabou e alguém que é levado porque Deus decidiu que estava pronto. Matusalém, o filho de Enoque, viveu para ver o dilúvio chegar. Ele morreu no mesmo ano em que as águas cobriram a terra. Como se o nome que Enoque lhe deu, quando ele morrer virá o julgamento, fosse uma contagem regressiva que Deus mesmo havia programado. Noé, bisneto de Enoque, construiu a arca e salvou a humanidade. A linhagem de Enoque continuou. A história de Enoque continuou. E a mensagem de Enoque continua até hoje. Porque as profecias de Enoque falavam de um julgamento ainda por vir. Falavam de uma volta do Senhor com suas santas miríades. Falavam de um dia em que todas as contas serão prestadas e todas as injustiças serão corrigidas. E se Enoque estava certo sobre o dilúvio, que veio exatamente como ele anunciou, se Enoque estava certo sobre os vigilantes e o julgamento dos anjos caídos, então Enoque também está certo sobre o que ainda está por vir. O livro de Apocalipse descreve o fim dos tempos com imagens que ecoam as profecias de Enoque.
o retorno do Senhor, o julgamento das nações, a restauração de todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. E no meio de tudo isso, há uma promessa que brilha como ouro. Aqueles que andam com Deus não serão abandonados por Deus. Enoque foi o primeiro, mas não o último. Elias, séculos depois, foi levado ao céu num carro de fogo. E o próprio Jesus prometeu que voltará para buscar os seus. A carta aos Tessalonicenses fala de um arrebatamento, de uma vinda do Senhor nas nuvens, de mortos que ressuscitarão e vivos que serão transformados. A história de Enoque não é apenas um evento do passado remoto. É um sinal. É uma sombra de algo maior que ainda está por vir. E a pergunta que fica, a pergunta que Enoque faz através dos séculos a cada pessoa que ouve sua história, é simples. Com quem você está andando? Não onde você vai aos domingos. Não quais versículos você conhece de cor. Não quantos anos você frequenta uma igreja. Mas com quem você está andando? No silêncio da sua vida, na intimidade das suas decisões, no lugar onde ninguém está olhando. Você está andando com Deus. Porque Deus não busca a perfeição. Ele busca a companhia. Ele busca aqueles que, mesmo imperfeitos, mesmo limitados, mesmo cheios de falhas, escolhem acordar todo dia e dizer: Senhor, hoje eu quero andar com o Senhor. Enoque fez isso por 365 anos. E no final, Deus simplesmente não conseguiu deixá-lo para trás. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Com base nesse texto, gere um prompt para gerar 15 vídeos no VEL 3 dentro desse tema.